Bem, pessoal, vamos aqui a mais um exemplo relacionado ao princípio de impulso e quantidade de movimento. E esse exemplo é bem próximo do que a gente resolveu o anterior, só que agora nós não temos a equação, né? Então vem aqui comigo para a tela e vocês vão ver que a diferença para esse problema aqui, entre esse problema e o anterior, é que agora nós não temos a equação, nós vamos precisar de calcular, né, essa área sob a curva. E isso é possível sempre que essa curva tiver uma geometria conhecida, for uma figura geométrica. Tá bom? Então nós temos aqui o seguinte enunciado, ó. O bloco liso de 10 quilos, ele move-se para a direita com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então aqui a minha velocidade inicial ela não é zero, ela já tem uma velocidade inicial, ele já está se movendo quando a força F é aplicada. Se a força varia como mostrado no gráfico, determine a velocidade do bloco para t igual a 4,5 segundos. Então, deixa eu apagar aqui, porque a gente vai precisar de calcular essa área sob o gráfico. Então, vamos começar aqui escrevendo o princípio, né? Mais somatório da integral de T1 a T2 de f dt igual a um m V2, tá bom? E aí, pessoal, vejam, temos aqui o seguinte, a minha velocidade inicial ela não é zero, então a quantidade de movimento inicial vai ser a massa vezes a velocidade inicial, que é 3, mais essa integral. Aí, pessoal, qual é a diferença aqui? Essa integral agora, eu não tenho uma equação para, né, jogar aqui, ó, e realizar essa integral aqui através da equação, né, ou seja, uma solução analítica. Então, como que eu vou fazer aqui agora? Só que a gente sabe que, por definição, a integral é a área sobre a curva. E a gente tem como calcular essa área sobre a curva, porque eu tenho aqui figuras geométricas conhecidas, ó, triângulos, né? Então vejam que eu tenho aqui um impulso positivo, que vai ser representado por esses dois triângulos aqui, né? E o impulso negativo, que vai ser representado por esse triângulo aqui embaixo. Então eu vou ter aqui, ó, vamos calcular a área desses dois triângulos, né? Eu vou ter dois triângulos duas vezes. E a área do triângulo é o quê? Base, né? Ó, base, que é 1,5, vezes a altura, que é 20, vezes 20 sobre 2. Então eu tenho dois triângulos, né? Com essa área, 1,5 vezes 20 sobre 2. Vou cortar aqui, ó, tá? Vai ficar 1,5 vezes 20. Esses dois são positivos, só que agora, porque eu tenho dois, eu tenho esse aqui também. Então, eu calculei a área desses dois triângulos. Só que eu tenho um negativo aqui embaixo, um impulso negativo que vai reduzir essa quantidade de movimento final. Então, eu vou ter, de novo aqui, ó, e esse triângulo ele é de base, ó, de 3 a 4,5, a base também é 1,5, vezes a altura que também é 20, sobre 2. Né? Então aqui eu já fiz a integral, tá? Então quando eu calculei essa área, eu já realizei a integral, por isso que eu não vou colocar limite de integração aqui, ó, né, de 0 a 4,5, porque essa integral ela já foi feita, então eu não posso integrar de novo aqui, tá? Não posso fazer essa integral novamente aqui, tá? Isso vai ser igual a massa vezes a velocidade final, tá bom? Então vejam, isso daqui dá 30 mais 15, 1,5 vezes 20, 30, e 1,5 vezes 20 por 2, 15, né? E isso aqui é igual a 10 V2, tá? Então eu vou ter 45, nesse lado aqui, igual a 10 V2, ou seja, a velocidade final vai ser de 4,5 metros por segundo. Outra questão bem simples, né? Só trouxe ela, tá? Só trouxe essa questão para mostrar para vocês a diferença de uma solução analítica, que é quando eu tenho a expressão que eu vou aplicar na integral, ou uma solução geométrica, né? Ou seja, quando eu não tenho essa expressão, essa força como uma função do tempo,
e eu vou precisar de fazer a integral calculando a área sob o gráfico, beleza? Então finalizamos aqui mais um exemplo relacionado ao princípio de impulso e quantidade de movimento.